Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBM em Oeiras ao Corpo de Cristo. É uma alegria, irmão, estar aqui nesta noite. Quero agradecer primeiro ao meu Deus pela fidelidade, pelos propósitos dele em nossas vidas. Sou casado há 32 anos. Não tenho filhos, só eu e minha esposa. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece o nosso propósito. Às vezes não é aquilo que nós queremos, mas é o propósito dele. Quero que você abra a tua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Quero deixar aqui uma palavra para o Senhor, para as nossas vidas. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Versículo 1 ao 3, vai nos dizer assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus lhe respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Se eu fosse perguntar aqui nesta noite, quem não tem problema na vida, quem não passa por lutas, eu acho que ninguém ia se manifestar a favor, porque todos nós passamos. Todos nós temos problemas. E no decorrer da nossa vida, esse problema, irmãos, às vezes a gente, por falta de entendimento, a gente não consegue entender nem compreender. Quando eu me casei em 1986, a única coisa que mais, pastor Josué, eu queria na vida era ter filhos com a minha esposa, era ter uma família grande. E por isso não acontecer na minha vida, muitas vezes as pessoas olhavam para nós, para mim e para ela, e falavam: o que vocês têm, o que acontece que vocês não podem ter filhos? Porque o ser humano é assim. Quando ele te vê com algum problema, alguma dificuldade, muitas vezes a tendência dele é atirar pedra, é apontar o dedo, era perguntar por quê. Assim aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles passaram, Jesus passando, e eles veem ali um homem que era cego de nascença. Eles agora, sem pensar, sem nada, eles perguntam: Senhor, o que aconteceu com esse homem? Por que ele pecou? Por que ele está assim? Quem pecou, foi ele ou foi a família dele? Porque naquela época, irmãos, e na crença judaica, quando acontecia algo assim, eles tinham por crença que foi um pecado de família, foi uma maldição hereditária. Jesus, agora eu acho interessante a resposta de Jesus, que Jesus fala: não foi ele. Não foi ele quem pecou, nem foi os seus pais. Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Muitas vezes aquilo que para nós achamos que é um problema,
para Deus não é um problema. Muitas vezes aquilo que eu e você não entendemos, Deus entende, Deus compreende. Talvez você tenha lutado, perseverado, buscado, e as pessoas apontam para você e falam, mas por que é assim? Eu quero dizer nessa noite, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Quando eu cheguei em Bruxelas, há 15 anos atrás, eu recebi uma profecia assim: o Senhor vai te dar filhos nesta terra. Eu olhei para minha esposa, era como Abraão olhando para Sarai. Nós já numa idade já um pouco avançada. E eu olhei e falei, Senhor, mas da onde? Mas aquilo para mim era problema na minha caminhada. Quando os meus olhos foram abertos para Jesus, virou um propósito para Jesus. Jesus pegou a minha vida em Bruxelas, fez uma viravolta. Me fez eu me dobrar nos caminhos dele, abriu um propósito, um caminho na minha vida. E hoje eu estou aqui falando dele para vocês. Por que eu estou dizendo nesta noite? Porque talvez você está com algum problema e as pessoas estão te apontando o dedo e dizendo, o teu marido não vai ser salvo, a tua esposa não vai, os teus filhos. Mas eu quero te dizer nesta noite que o seu problema, ele é propósito para Jesus. O nosso problema, irmãos, é que muitas vezes nós nascemos com os olhos fechados para esse problema. Nós não conseguimos entender o projeto de Deus. Nós não conseguimos compreender. Porque muitas vezes nós queremos para hoje, para amanhã. Mas Deus, ele tem a hora certa. Deus, ele tem um caminho certo. Deus, ele tem um momento certinho de abrir o seu entendimento. Jesus olha e fala, não, vocês estão enganados. Nem ele, nem seus pais, mas eu quero ele assim. Porque através desse problema dele, eu vou criar um propósito. E através do propósito que eu vou criar, o meu nome vai ser glorificado. O meu nome vai ser exaltado. Eu não sei o tamanho do teu problema, eu não sei. Eu não sei a luta que você tem passado. Mas eu te digo nesta noite, não dê vazão àquelas pessoas que muitas vezes apontam o dedo. Saiba que o teu problema, para Jesus, ele é um propósito. O Senhor está me tocando para falar nesta noite, é um propósito, irmão. Talvez você não está entendendo agora, mas na hora certa ele vai entrar e vai transformar aquilo que tem sido dor em alegria. Aquilo que tem feito você perder noites de sono. Aquilo que tem feito você, muitas vezes até deixar de adorar ao Senhor. O Senhor vai abrir o teu entendimento. Porque se nós olharmos aqui no resto da história, se você olhar aqui no resto da história, você vai ver que Jesus agora dá uma ordem para aquele homem. Vai e lava-te no tanque. E aquele homem foi e voltou enxergando. Então aquilo que todo mundo olhava e apontava o dedo, eles tiveram que olhar e dizer verdadeiramente, para Deus nada é impossível. Você está ouvindo e vendo uma pessoa aqui que para Deus estava com um problema grande. Alguém que veio do Brasil, desembarcou na Europa, doente, enfermo, com problema nas mãos. Hoje em Bruxelas, aquilo que era problema para mim, o Senhor transformou em bênção. Quem conhece a minha vida lá, igual já teve os pastores na minha casa, sabe do que eu estou dizendo. Porque Deus, irmãos, é aquele que transforma problema em bênção.
Deus é aquele que pega aquilo que estão contra a tua vida, você que é servo do Senhor, e Ele transforma em propósito para que o nome dEle seja exaltado. Por isso eu quero deixar essa palavra para você nesta noite. O pastor Josué perguntou, você pode pregar? Eu falei, eu quero trazer uma saudação, aquilo que está no meu coração. Entenda o projeto de Deus na tua vida. Entenda o plano de Deus na tua vida. Porque tudo aquilo, se Ele já falou com você, Ele vai cumprir. Você está ouvindo falar de uma pessoa que Deus, tudo o que Ele falou, Ele cumpriu. Você pode perguntar, pastor, e os teus filhos? O Senhor me deu 5 filhos. 5 filhos de origem muçulmanas. Que mora comigo na minha casa, me chama de pai, me chama de esposa, de mãe. Porque Deus levantou uma família e dentro daquela família Ele me deu filhos. Aquilo que eu nunca esperava que era estar aqui em cima hoje, aleluia. O Senhor me deu uma igreja, o Senhor me deu pessoas para me cuidar, que são filhos. O problema está em entender o projeto de Deus. Porque às vezes nós queremos de uma forma, mas Deus nos dá de outra. Porque Ele só dá aquilo que vai glorificar. Ele só dá aquilo que vai te dar vazão para você falar que Jesus é bom. Ele só dá aquilo que vai exaltar o nome dEle. Por isso, irmãos, não olhe para o teu problema como algo sem solução, não. Não olhe para o teu problema como algo sem saída, não faça isso. Ainda que muitos digam o contrário, mas Jesus, Ele transforma o teu problema. E Ele faz tudo no tempo dEle. Esta foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.